Nós estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso podcast Entre a Cruz e a Graça, um podcast feito por pastores da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, pastores do Distrito Rio de Janeiro. Sou o pastor Ramires Pacheco, conto com a presença do pastor Bruno para nos ajudar, nos ensinar sobre liturgia. Ele estava comentando sobre as partes da nossa liturgia que você pode encontrar no Inário Luterano. E ele havia comentado sobre a coleta, né, que é uma pequena oração, e ele parou por ali, então ele vai dar sequência a essa explicação da nossa ordem. Isso aí, então, bom estar de volta. Como eu havia falado no último bloco, né, então, depois do Gloria in Excelsis, que é também conhecido como Grande Glória, né, é recomendável que quem tiver o Inário em mãos leia e ouça ele na liturgia também, né, e o cante, o ore. Depois, então, vem a coleta, como o pastor Ramires ali recordou, que é essa oração que coleta, digamos assim, o pedido principal daquele domingo, né? Porque nós seguimos o lecionário, né, ou seja, o calendário litúrgico da igreja, os domingos, ele geralmente vem um tema junto, né, que é, vamos dizer, é algo bem amplo, assim, mas ele geralmente é ditado pelo evangelho. Os próprios, a própria estação litúrgica já dá uma direção, e também os textos dos evangelhos, da epístola e do Antigo Testamento, eles dão um tema. A coleta nem sempre vai corresponder a esse tema, né? Às vezes é alguma outra coisa, né? Mas ela, de certa forma, ela confere, ou ela, de forma bastante sumária, ela nos dá um pedido principal, né, para aquele domingo, tá? Então, é mais ou menos por aí. Seguida a coleta, nós temos as leituras, então, né? Inicia-se as leituras. Então, você tem a leitura do Antigo Testamento, da Epístola e do Evangelho. Esse padrão de leituras, né, inclusive Salmo, né, a leitura do Antigo Testamento, ele é, vamos dizer assim, espelhado, né? Ele tem origem, digamos assim, na sinagoga, né? A liturgia da sinagoga, ela funcionava mais ou menos assim. Claro que não se lia o Novo Testamento, mas se lia uma porção da Torá, dos profetas, ou da sabedoria, dos escritos, né? Que é como a Bíblia hebraica é dividida. Então, se fazia essas leituras, né? E o cristianismo acabou também se apropriando disso e adaptando. Então, tem a leitura do Antigo Testamento, da Epístola, e do Evangelho, seguida então de uma exposição, tá? De uma exposição da leitura, que é o que nós chamamos de sermão ou homilia, né? Homilia vem do grego, significa você endereçar-se a alguém, né? Antigamente, é interessante, né? No Novo Testamento, um sermão, que nós chamamos hoje de sermão, era chamado de Logos Parakleseos, que significa uma palavra de consolação, uma palavra de encorajamento. Paraklesis pode significar tanto encorajamento ou consolação. Então, era uma palavra de encorajamento ou de exortação, né? Ou de consolação. Então, geralmente, era a ideia, digamos assim, do sermão é essa palavra ou de consolação e exortação baseada na realidade da fé, que é lida nos evangelhos, que é lida no Antigo Testamento, né, e essa aplicação. Né? É importante lembrar que o sermão, ou a homilia, né, a sua principal função é proclamar a Cristo. Né? Então, a proclamação da palavra, ela não é uma conveniência eclesiástica, não é algo que a igreja decidiu fazer, mas a proclamação ela é instituída por Deus. Deus institui a proclamação. Né? Então, o que a gente tem desde o princípio é o sermão apostólico, né? O sermão é a palavra apostólica. Né? Então, e a pregação, como diz o próprio apóstolo Paulo, é um meio pelo qual Deus quer salvar. Tá? Então, a pregação, acima de tudo, é um evento salvífico. Mais do que uma aula ou uma instrução, simplesmente ela é um evento salvífico. Logicamente que nós aprendemos coisas no sermão, logicamente que a gente, né, é instruído, claro, né, isso é inegável, mas é mais do que isso, é diferente de ouvir uma aula de história, né, é a própria ação de Deus, é um instrumento que Deus usa para salvar, é a pregação da palavra. Né?
assim aprouve Deus salvar, pela loucura da pregação, né? Ou seja, é um instrumento que Deus usa para a salvação. Seguindo, então, nós temos o credo, nós já comentamos, né? E depois nós temos a oração geral. Tá? A oração geral, a finalidade da oração geral é realmente recolher, então, todos os pedidos, intercessões, ações de graças da congregação. Então, a congregação, geralmente, ela vai interceder pela palavra e pelos sacramentos, para que Deus preserve, mantenha, vai interceder pelo governo, vai interceder pela cidade, vai interceder pelos doentes, vai interceder pelos necessitados, enfim, e todos os demais pedidos, né? Então, a oração geral, sim, então ela engloba a totalidade, ou algo que se aproxime da totalidade das preces da igreja. E então, fazendo mais ou menos uma transição entre a liturgia da Santa Ceia, a qual nós já falamos, e o ofício da palavra, é que nós temos o momento das ofertas, né? O momento das ofertas, ele é um momento muito importante, é um momento muito importante e liturgicamente importante, tá? Porque se a gente for olhar historicamente no desenvolvimento, né, dessa parte, o momento das ofertas e a aproximação dos dons eucarísticos, eles eram, bem dizer, a mesma coisa, né? Então, era das ofertas que se retirava o pão e o vinho que iam ser usados na Santa Ceia, né? Então, as ofertas, né, nas ofertas, nós nos oferecemos a Deus sob a espécie daquilo que oferecemos, né? Então, se eu sou um agricultor, a vida que eu gastei naquilo que eu produzi, eu entrego a Deus ali, né? Naquilo que eu produzi está a minha vida, está meu tempo gasto, né? Está o que eu sou gasto. E aquilo ali é um eu, né? É a representação de mim, e eu entrego a Deus. Bom, mas hoje eu não sou agricultor, eu trabalho numa empresa, ganho salário, é a mesma coisa, né? Aquilo que a gente recebe de salário, além de vir de Deus, é a expressão de quem você é, né? É o seu eu aplicado naquilo ali, a gente se oferece a Deus naquilo, né? E daquilo, seja se eu sou um agricultor e trago pão, né? Ou se eu trago vinho, ou seja se eu sou um empregado e trago dinheiro, uma espécie de dinheiro, daquilo, seja diretamente através do pão, seja indiretamente comprando pão e vinho com aquele dinheiro que é oferecido, daquilo ali vem os elementos da Santa Ceia. Ou seja, daquilo ali vem a matéria que Deus utilizará para fazer tornar o corpo e sangue de Cristo. Então, nós oferecemos o pão e o vinho a Deus, mas ele nos devolve como algo melhor, que é o corpo e o sangue de Cristo. Então, a igreja oferece pão e vinho, que é o fruto do trabalho, o fruto da terra e do trabalho humano, né? E Deus devolve aquilo como corpo e sangue de Cristo. Então, as nossas ofertas são transformadas em pão e vinho. O pão e o vinho é tornado corpo e sangue, e nós que recebemos o corpo e sangue somos tornados em Cristo, digamos assim, né? Então, é um processo de transformações, por assim dizer, que Deus executa. Dentro do momento das ofertas, tudo isso está envolvido, que é muito importante também, né, a gente entender dessa maneira. Perfeito, perfeito. Sobre a Santa Ceia, nós já conversamos no primeiro bloco, não sei se o senhor quer dar uma pincelada, mas acredito que no primeiro episódio a gente já conversou bastante como tudo surge, né, da Santa Ceia e como a liturgia nos direciona a ela também, né? O senhor poderia falar talvez um pouco sobre a questão final, pós-comunhão, já que nós já tratamos sobre a comunhão, falar ali, então, sobre a ação de graças, né, e também aquela bênção que o pastor estende ao final do culto. Sim. Então, logo depois da comunhão, né, nós temos, claro, o cântico tradicional Nunc Dimittis, né, Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Esse é um cântico muito significativo e essa é uma adição, até onde eu consigo lembrar, é uma adição dos próprios luteranos à liturgia, esse cântico, né? E por que ele é tão importante, né? Esse é o cântico de Simeão, que Simeão canta quando ele tem um menino Jesus nos braços, né? Então, Senhor, agora despedes em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E isso é significativo sendo colocado logo após nós recebermos a Santa Ceia, porque
aquilo que nós recebemos, aquele corpo e aquele sangue que recebemos, é o exato corpo e sangue que Simeão segurou em suas mãos. É a mesma matéria, digamos assim. É o mesmo Jesus que Simeão segurou e entoou aquele cântico, é o mesmo Jesus que nós agora também recebemos em nossas mãos e lábios. Então, nós ali nos unimos a Simeão, porque nós, da mesma maneira como ele, e até de forma mais perfeita ainda, recebemos o Cristo. Ele só viu, nós recebemos ele dentro de nós, corporalmente, né? Então, isso é muito significativo, nos introduz mais uma vez dentro dessa história da salvação. E depois, então, nós temos ali, de forma geral, a ação de graças, né? Que também é chamada de complenda, que é para completar, né? Aquilo que conclui, digamos assim, que é a oração final. Né? E essa oração final, ela pede para que aquilo que nós recebemos com os nossos lábios produza os seus devidos frutos em nós. Né? Ou seja, o Cristo que nós recebemos agora, na liturgia, ele não evapora de nós quando a gente, né, põe o pé para fora da igreja. Ele permanece conosco. Cristo em nós. Então nós somos portadores de Cristo, e literalmente, que nós recebemos o seu corpo e o seu sangue. Seu corpo e sangue foram fundidos a nós. Né? E nós somos portadores de Cristo lá fora. Em que toda a nossa vida deve ser um constante diminuir, para que o Cristo cada vez mais apareça. Deve ser um constante morrer para si mesmo, para que o Cristo ressurja. Né? Então, a dinâmica da morte e ressurreição de Cristo, ela se aplica a nós no nosso dia a dia. Né? Somos batizados, porque recebemos o Cristo crucificado e ressuscitado. Né? Isso imprime na nossa vida a rotina de morte e ressurreição diárias, por meio do arrependimento e da produção de boas obras. Né? Então, o final do culto, ele nos faz olhar para fora, né? Ardente caridade para com o meu próximo. Esse deve ser o fruto principal, por causa que é por aí que a fé atua. Né? A fé, ela é atuante, ela é operante pela caridade, pelo amor. Né? Enfim, o culto conclui então com a bênção araônica, né? A bênção que o próprio Deus também ordenou que Arão, sumo sacerdote, abençoasse o povo de Israel. O Senhor te abençoe, te guarde, etc. Né? Essa é a bênção de Arão. E a finalidade dessa bênção é que o nome de Deus esteja sobre a congregação. Na verdade, é Deus quem abençoa através de Arão. É Deus quem abençoa através do ministro da igreja. Né? E coloca o seu nome sobre o seu povo. Não só o nome sobre o povo, mas também está no povo, porque se ofereceu em seu corpo e sangue a ele. Então, essa seria mais ou menos a ideia. Obrigado, pastor. Uma coisa que ficou na minha mente e que eu gostaria de completar, na verdade, pedir ao senhor para completar, é sobre essa continuação da liturgia. Nós aqui encerramos a ação litúrgica, né, comum, digamos assim, pública, né, exercida pelo sacerdote, pelo pastor. Mas pensando na continuação dessa liturgia, o pastor César, no mês passado, para que eu sumi, né? Sim, Remédio, Voltei. travou. Vai ter que... Para mim, Tá me travou vendo? quando falou no estudo passado, pastor César. Tá. É que tá dando uns picos de energias aqui. Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo, sim. Ah, tá. Para mim tá tudo travado ainda, por isso que eu continuei. Ah, tá. No estudo passado, o pastor César falou sobre a continuação do culto nas nossas vocações. Mas surgiram algumas dúvidas sobre como eu posso continuar essa liturgia, essa oração na nossa casa, né? Como portador de Cristo após o serviço divino. Como continuar isso nos nossos lares?
O senhor tem alguma indicação de liturgia para que nós possamos exercê-la no nosso lar? Sim, sim. Duas, na verdade. Eu daria duas sugestões, assim, né? É claro, cada um tem a sua rotina, né? Cada um tem a sua... Sabe o quanto consegue, o quanto não consegue, né? Então, o que eu vou falar aqui precisa ser recebido com critério, né? Mas eu posso dizer duas coisas, assim, falar de duas maneiras, né? Bom, sempre houve, quando eu digo sempre, desde o Antigo Testamento, né? O povo de Deus teve o hábito de orar, no mínimo, manhãs e entardeceres, né? Manhã e noite, manhã e entardecer. Dois momentos, né, de oração, tá? Então, isso vem desde o Antigo Testamento, você tem o Shema, né, que era recitado toda manhã e entardecer, né, ouve, ó Israel, que era tipo um credo, digamos assim, né? Você tem isso como os primeiros cristãos, eles eram judeus, né? Eles também carregam seus atos de oração, e até mais do que dois momentos, né? Então a gente vê em Atos, né? O apóstolo Pedro ia na hora da oração, lá no templo, então você tinha os horários de oração, né? Então, a primeira coisa que eu digo que é necessário a gente estabelecer, nós, como cristãos, precisamos de disciplina, né? A primeira coisa que é necessária é horário. Você precisa ter horário para orar, né? É necessário você colocar lá no seu calendário momentos de oração. Tá? A rotina ela é corrida, eu entendo, mas dois momentos, ou até três, são, vamos dizer assim, os melhores para a gente colocar. Logo que acorda e antes de dormir. E a gente poderia até acrescentar nas refeições. Mas principalmente quando que acorda e depois e antes que vai dormir, né? São dois momentos assim que não tem como a gente fugir deles, né? São dois momentos muito importantes, assim, que é importante a gente estabelecer. Quando a gente acorda, em primeiro lugar, porque cada amanhecer é uma prefiguração da nossa própria ressurreição, quando somos levantados do sono. E cada adormecer é uma prefiguração da nossa própria morte. Então, a gente viver nesse modo simbólico de vida também é importante, né? Então, o amanhecer e o entardecer, ou a noite, tá? Então, isso quanto aos horários. Você pode fazer em outros horários, não há problema. Existe a nossa oração mental, que a gente faz durante o dia, enfim, mas é importante nós termos regras, né? Horários regulares, que a gente ora mesmo quando não tem vontade, especialmente quando não tem vontade. Então, isso é importante. E agora, quanto ao modo. Bom, o primeiro modo que eu trato aqui é o modo mais simples que é aquilo que há no próprio catecismo, tá? Então, no próprio catecismo existe uma fórmula de oração para amanhã e uma fórmula de oração para a noite, que consiste em fazer o sinal da cruz, dizer o credo para nós e uma pequena coleta, uma pequena oração. E ali você pode ainda acrescentar seus pedidos. Você pode fazer isso logo que acorda, faz o sinal da cruz, diz o credo, o Pai Nosso, aquela oração e as preces do dia. E antes de adormecer, faz o sinal da cruz, credo, Pai Nosso e aquela prece ali ao final. É uma maneira da gente fazer isso todo dia. É importante gravar isso e habituar-se a isso, especialmente quando não tem vontade. Manter, fazer sempre. Essa é uma maneira bastante simples, tá? De a gente, pelo menos, começar a colocar esse hábito. É importante a gente começar de onde a gente está. Não adianta querer começar com coisas muito mirabolantes, porque a gente desanima, a gente não consegue fazer e desanima. Precisa começar na simplicidade, né? E a gente precisa ir vendo o que funciona para a gente, né? Por que eu falo dessa questão da tradição, do que sempre foi feito? Porque eu acredito que isso tem um poder encorajador, porque eu vejo que não sou só eu que estou fazendo, não sou só eu que tive dificuldades, a igreja de muito tempo faz assim, e eu quero estar dentro disso também. Não quero reinventar a roda, digamos, eu quero estar dentro dessa continuidade. Então, eu acho que isso encoraja. Não necessariamente precisa ser assim, mas, no meu ponto de vista, isso encoraja. Então, primeiro, usando as orações do catecismo. Segundo, nós podemos usar as ordens devocionais matinas e vésperas, que também tem no nosso cenário. Essas são ordens devocionais para serem feitas em casa também, né? Ali você tem a seguinte estrutura: salmo, leituras e oração. Essa é a estrutura das matinas e das vésperas. Salmo, leituras e oração. Se você não quer usar exatamente como está ali, você pode seguir esse esboço. Então você ora um salmo de manhã, tem uma leitura bíblica, não precisa ser muito longa, pode ser curta,
e preces, orações, Pai Nosso, intercessão por outras pessoas, por si mesmo, e à noite também, um salmo, leitura e oração. Né? Então, essas são duas maneiras, a gente marcar o nosso dia com oração. Eu costumo dizer que a oração ela deve emoldurar o nosso dia. Né? Nosso dia deve estar dentro dessa moldura. Né? Matinas, vésperas, né? Oração da manhã, oração do entardecer, oração da manhã do entardecer. Né? Então, a gente pode usar como está liminário, a gente pode usar essa estrutura mais solta que eu mencionei, mas tem que ser algo que funcione, né? Funcione para cada um. Então, essa é uma maneira da gente sincronizar o altar da igreja com o altar doméstico. Né? Então, a gente continuar nesse ritmo, porque a oração ela não deve parar nunca. Né? Então, seria mais ou menos isso que eu teria para dizer. Perfeito. Obrigado, pastor Bruno. Foi um excelente episódio, foi muito explicativo, tenho certeza que muitas pessoas aprenderam com o episódio de hoje. Que Deus continue abençoando o ministério do Senhor aqui no Rio de Janeiro, e continue trazendo sempre conteúdos relevantes para a nossa fé. Muito obrigado, de coração. Eu que agradeço a oportunidade e espero que esse compartilhamento possa ser de bom uso e boa edificação aí para quem ouvir. Tenho certeza que será. Nós agradecemos a sua presença também e quero te fazer um pedido. Se você gostou desse episódio, lembra de comentar, lembra de curtir e de compartilhar para que mais pessoas possam conhecer, então, a beleza que é a nossa liturgia, como nós podemos trazê-la para dentro do nosso lar. Antes da gente se despedir, nós vamos fazer uma pequena oração nesse momento. Querido Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós estamos aqui reunidos e te agradecemos, porque enviaste a nós o Salvador do mundo, enviaste a nós também o Espírito Santo que nos convence do pecado e nos leva a esse Salvador. Obrigado pelo ministério do pastor Bruno, obrigado pela sabedoria que o Senhor colocaste no coração e na mente dele, e pedimos que o Senhor continue abençoando e cuidando do ministério dele aqui no Rio de Janeiro. Em nome de Jesus, abençoe também aquelas pessoas que se encontram aflitas pelas doenças que assolam o mundo. Conceda a elas misericórdia e graça, bem como para cada um de nós. Nos proteja de todo mal e nos abençoe com rica medida do seu amor. Amém. Amém. Pastor Bruno, bênção de Deus, mais uma vez, muito obrigado. Queridos ouvintes, fiquem com Deus e lembrem-se, entre a cruz e a graça, há sempre esperança. Tchau, tchau.